Bom, nós estamos de volta aqui em Brasília, no gabinete do senador Luiz Henrique da Silveira, para a Rádio Guarujá e para a RDA Brasil. Senador, vamos falar um pouquinho da política, porque muita coisa aconteceu da pré-convenção do PMDB para cá. O senhor fez um discurso duro naquele momento lá às lideranças do PP. Isto foi entendido como um veto. Mais adiante, o governador, numa reunião com o próprio PMDB, através da sua reunião lá com o Dr. Jorge Borrauso, disse que não havia vetos. O que há nesta composição aí? Bom, é preciso esclarecer os fatos como eles devidamente ocorreram. Tá? Todo o entendimento que nós vínhamos tendo com o governador Raimundo Colombo era de que, uma vez aprovada a coligação pelo PMDB e PSD, sob o comando do governador, discutiriam a formação do resto da chapa. O cargo de senador, os 2 suplentes e assim por diante. Veio à imprensa uma declaração vinda do presidente do PSD dizendo que estava tudo acertado entre nós. Tá? Nunca houve acerto entre nós. Bom, nós constatamos, nessa caminhada que demos para discutir com os companheiros os rumos do partido, defendendo a continuidade do projeto da coligação, que é um projeto não apenas do governador Colombo e do PSD, mas é um projeto do PMDB, porque vai nos levar a uma candidatura a governador em 2018, com a candidatura do governador a senador. Tá? Então nós estávamos discutindo a manutenção do projeto e dizendo isso, que quanto ao Senado não tinha nada acertado nem conversado. Nós estávamos, primeiro, tratando de debater essa questão, se era candidatura própria ou coligação, e uma vez vencida a tese da coligação, conforme ocorreu, aí então nós íamos iniciar as tratativas. O passo seguinte, né? O passo seguinte, como ocorreu na última segunda-feira, com o governador Colombo visitando o PMDB. Tá? O fato de a imprensa noticiar simultaneamente, vários jornais, e seguidamente, que já havia um acordo, é que me levou àquela reação. Entendeu? A imprensa não inventou, né, senador? O deputado Merizio deu a declaração. Exato. Mas por que nós reagimos? Nós reagimos porque não havia nenhum entendimento a respeito desse assunto. Mas, por outro lado, nós encontramos uma resistência nas bases do PMDB muito grande a uma aliança com o PP. Eu acredito que não vai haver na convenção do MDB alguém que se disponha a propor que o PP ocupe a senatória na nossa chapa. O senhor não faria isso? Claro que não. Tá? Não vai haver ninguém que o faça. Eu, no meu caso, eu sigo sempre aquela norma. O líder não imprime nem comprime, exprime. Né? E eu não exprimiria a vontade do partido se eu fosse propor isso. Então, não acredito que ninguém vá propor. Mas se alguém propuser, não acredito que essa tese faça 5% dos votos. Então, não é uma questão que está nesta ou naquela liderança do partido,
mas está no conjunto do partido. Por uma circunstância histórica, por fatos recentes, passados. Tá? E eu acredito até que essa coligação, a inviabilidade dessa coligação, vai levar aqueles que hoje a defendem, né, a refletir melhor sobre a absoluta inviabilidade em transformá-la em realidade. Então, o senhor não acha, então, que seja possível este palanque com Ponticelli junto com o governador e com o senhor, com o vice do PMDB, enfim? O senhor não vê viabilidade nenhuma nisso? Nós não vamos aí personalizar, entendeu? Com o PP, entendeu? Há uma dificuldade real nas bases do MDB, entendeu? De fazer aliança com o PP. Até porque os companheiros do MDB que quiseram fazer essa aliança, né, foram mal sucedidos. Desde a célebre AST do então senador Jairson Barreto, até a mais recente, o deputado Edinho Beis é uma legenda em Tubarão, sempre fez estourado a maioria dos votos de Tubarão. Ele acaba de perder uma eleição para prefeito, né, contra um candidato que não tinha apoios, não tinha coligações fortes, candidato que não tinha recursos, e ele acaba de perder uma eleição em Tubarão simplesmente porque ousou em fazer uma aliança com o PP. Quer dizer, o povo não entendeu. Houve uma outra tentativa em Maravilha na eleição passada. Não dá certo. Né? Não se mistura água e óleo. Ó, senador, deixa eu lhe colocar uma questão. O senhor, naquele momento lá da pré-convenção, a gente até gravou isso aqui, eu acho que o senhor lembra disso, o senhor falou, o PP está dividido em três. O senhor até me respondeu, né? E o PP, tipo, com que partido nós vamos nos coligar? Com que ala do PP, né? O senhor não faz diferença entre o PP de Ponticelli, o PP de Amin, o PP de Pisolati? O senhor encara como uma legenda apenas e não as diferenças que existem entre eles? Não, se eu digo que o PP é como a galha do Júlio César, né? Divisa em partes três, né? Como dizia Júlio César, dividida em três partes, eu estou reconhecendo que há três tendências dentro do PP. E isso reforça a tese da inconveniência de uma coligação, porque nenhum candidato vai levar as outras partes, entendeu? Então, é um apoio sem consistência. Tá, mas então não é exatamente verdade o que o governador entendeu, que não há vetos. O senhor está colocando um veto, o PP não pode na coligação. Eu não estou colocando um veto. Eu estou dizendo, o que eu estou dizendo muito claramente, entendeu? É que o PP, vindo para a coligação, tanto que eu não falei em nomes, qualquer que seja o nome, certo? Ele não virá inteiro. E segundo, há uma dificuldade histórica entre os nossos partidos. Não tem veto. O que tem é que essa é uma soma que divide, entendeu? A aritmética política é diferente da aritmética propriamente dita. Eu vou citar um exemplo recente. O deputado Kennedy Nunes ia ganhar a eleição em Joinville no segundo turno. Por que ele perdeu? Porque entenderam que se trouxesse o apoio do prefeito Carlito, do ex-prefeito Tebaldi, tá? Com os 250 candidatos a vereador que ambos tiveram juntos, tá? E com a máquina da prefeitura, o Kennedy ia ganhar a eleição. O Kennedy estava na frente, bem na frente. No momento em que
ele recebeu esses apoios, a candidatura dele desidratou-se rapidamente, em questão de dias. Por quê? Porque o povo queria, naquele momento, mudar, né? Ora, como é que um candidato que está sendo apoiado pelo status quo vai mudar? Entendeu? Então é preciso isso, quer dizer, a aritmética política é bem diferente da aritmética propriamente dita. Não é 2 e 2 que soma 4 na política, é credibilidade e coerência. Uma aliança entre o PP e o PMDB não seria uma aliança coerente. E ambos, o PP e o PMDB, iriam pagar por isso. Agora, senador, na reunião que o senhor teve com o governador e com o Dr. Jorge Bornhausen, o senhor evidentemente disse isso a ele, como o senhor está dizendo para mim aqui. Qual foi a reação do governador? Porque ele saiu da reunião falando de costuras. Não, temos que costurar, temos que avaliar, vamos devagar, eu vou visitar os partidos. O que ele disse para o senhor? Como é que ele reagiu? O governador, entendeu, nos ouviu e percebeu claramente que há uma dificuldade. Evidentemente que, como político experiente que ele é, como político competente que ele é, certo? E como ainda tem um mês pela frente, e um mês em política é uma eternidade, né? Ele sabe que o tempo vai fazer com que transformemos isso que parece um impasse numa solução no futuro. Senador, esse terceiro elemento, que é o Dr. Jorge Bornhausen, foi observado por muitos aspectos, assim. Entre eles, o fato dele ser um apoiador de primeira ordem, ou até o protagonista da campanha do Dr. Eduardo Campos. E aí eu quero juntar esse encontro do Dr. Jorge com a sua, não sei se foi um almoço ou uma janta, mas o seu encontro com o Eduardo Campos, quando o senhor foi convidado por Jarbas Vasconcelos, dia desses. E o senhor foi lá. E muita gente saiu por aí falando milhões de coisas, né, a respeito. Aí é que tá. O que é de verdade, o que é mentira, o que há de... O que há é um grande equívoco. Ah? Eu fui a um jantar na casa do senador Jarbas Vasconcelos, como vou quase sempre. Ele tem a prática de realizar uns jantares na sua casa. O Jarbas é meu amigo desde o início da nossa luta contra a ditadura nos anos 60. Né? O Jarbas é um dos amigos que eu tenho aqui no Senado. Então eu costumo jantar na casa dele, ele costuma jantar na minha casa. Agora, aquele jantar não tinha a presença do governador Eduardo Campos. Se alguém noticiou falsamente, erradamente, equivocadamente. Ele não estava nesse jantar. Claro que não, claro que não. Aquele era um jantar... Foi divulgado... Aquele era um jantar que, a exemplo de outros, reuniu vários parlamentares, entendeu? Eu estava pronto para lhe perguntar aqui se o doutor Jarbas Vasconcelos tinha lhe feito uma pegadinha. Porque a versão que me contaram é que o senhor foi realmente convidado ao jantar e lá estava Eduardo Campos como um convidado. E o senhor encontrou-se com ele. Absolutamente. Não foi um encontro marcado? Absolutamente. Primeiro, o Jarbas jamais faria isso comigo. Ele é meu amigo, entendeu? Segundo, os jantares do Jarbas aqui comigo, ele mora no mesmo prédio que eu. Somos vizinhos, eles são jantares de rotina. Então, uma vez está um deputado tal, outra vez está o deputado Alguém tal. Alguém teria lhe avisado, sempre, o Eduardo Campos entrou no prédio. E sempre, viu? E sempre deputados de diversos partidos, senadores de diversos partidos, entendeu? Tá, então, finalmente, a pergunta, que talvez do âmbito nacional aí. Como é que anda essa articulação do PMDB nesta continuidade também com a presidente Dilma? A presidente Dilma tem mostrado números aí preocupantes nas pesquisas, né? E Eduardo Campos, na medida contrária, né, tem evoluído nas pesquisas. O PMDB, como é que vai se comportar neste quesito aí, neste apoio nacional? O PMDB nacional tem uma reunião, se não me engano,
no próximo dia 20, 22, para decidir se continua com Michel Temer de vice da presidente Dilma. Agora, na reunião do presidente com os presidentes de diretórios regionais, vários estados já disseram que vão seguir outro caminho. E o presidente Michel Temer disse que compreender isso, né, não vai adotar nenhuma norma de fidelidade partidária, compreendeu porque compreende as realidades regionais. E o que diz Santa Catarina, o PMDB catarinense? O PMDB vai se reunir em convenção e vai decidir. Hoje o senhor não tem uma posição pessoal? Não, hoje o PMDB, até porque se eu te disser que eu penso isso ou aquilo, isso vai ser indutório para muitos que me acompanham, né? Como eu lhe disse, o líder imprime, comprime, não imprime, não comprime, exprime. O senhor tem vontade de apoiar alguém, mas o senhor não dirá isso. Não, o meu projeto é o da descentralização, é o do Pacto Federativo. Eu quero ver o que vai acontecer nessa campanha. Sou obrigado a mais uma pergunta. O candidato do PT, Cláudio Vinhati, tem feito muitas críticas ao governo do Estado. Isso tem prejudicado a sua decisão de continuar com Dilma ou não? Eu acho que o PT de Santa Catarina, mais uma vez, tá, rejeitou está junto com a gente, né? Eu já tentei 3 vezes ter o PT junto, tá? Evidentemente, eu respeito a decisão do PT. O PT optou por uma candidatura própria. Esse é um posicionamento muito respeitável, né? Eu respeito o PT, mas isso efetivamente dificulta os rumos futuros do MDB. Eu não tenho dúvida que dificulta. Até porque críticas dirigidas ao governo atingiram mais de perto o PMDB, porque foram críticas à gestão da Secretaria da Saúde, que foi comandada pelo companheiro Dalma e agora pela companheira Tânia Eberato. Muito obrigado, senador. Obrigado pela atenção, viu? Um abraço grande, hein? Foi a Rádio Guarujá e a RDA Brasil Jornalismo Livre. Até a próxima.